Ei, Ana, seja muito bem-vinda. Ei, Aninha, seja muito bem-vinda. Cheguei, Tudo bem? tudo jóia, e você? Tudo bem. Tô vendo o pessoal Que aí bom, Ana, que entrar. você está animada. Francisco, seja muito bem-vindo. Aninha, sua internet Ah, tá dando alguma coisa para travar, já que a gente vai começar daqui a pouquinho, se você quiser dar uma olhada nisso. Obrigada, Ana. tá, Nós também estamos super deixa eu ver o que que empolgadas. é. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live. Espero que vocês gostem. A Ana é uma pessoa espetacular. Ela vai se apresentar para vocês. A gente entrou um pouquinho antes para a gente poder fazer os testes, como sempre, porque a dependência da tecnologia tem mexido com a gente. Seja muito bem-vinda, Elisa. Já já a gente inicia. Para quem entrou aqui agora com a gente, eu queria que vocês observassem aí e começassem a refletir que tipo de perguntas vocês têm sobre gestão de mudanças, sobre resistências. Se vocês quiserem, coloca para a gente nos comentários ou nas interrogações. Se vocês acharem que o tema da gente hoje é importante para alguém, vai lá, manda o convite para a pessoa participar. E eu quero muito que vocês tenham a liberdade de dizer para mim, para a Ana, se a gente está indo no caminho certo. Tem aqui os coraçõezinhos que vocês podem dando pra gente, dizendo é isso aí, vai, nós estamos gostando. Ou dá um feedback, muda aí e nós vamos mudar o caminho que a gente vai seguir. Adriana, seja muito bem-vinda e daqui a 2 minutinhos a gente começa a nossa live, tá certo? Me conta uma coisa, pra vocês, a imagem da Aninha também tá congelada, como tá pra mim? Tá congelada? Tá congelada, Aninha. Será que Eu eu vou te... saio e entro de novo? Minha sugestão é essa, faz desse jeito, por favor. Obrigada pelo retorno, Adriana. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Francisco. Pedi para ela sair para poder retornar, para a gente poder voltar, porque vai ser fantástico. Ela tem muitas coisas para falar para vocês que são fantásticas. Já tem pergunta chegando aqui para gente. E agora, vocês estão me vendo? A minha, a gente te escuta, mas a sua imagem, para mim, pelo menos, está congelada. E para vocês, pessoal, ainda está congelado também? Estranho, eu já fui lá, mexi na. Tá me escutando, Ah, Ju? não, eu tô te escutando. Ana, para você, Ah, pro Francisco tá também paralisada, Aninha. eu saí e entrei de novo. Se a gente quiser ver como é que vai fluir, porque Tá. não sei o que que poderia ser. Tudo bem, para mim sem problema. Pessoal, tudo bem da gente ficar só com o áudio da Aninha, então, acompanhando e a gente vai intermediando isso aí? Vocês estão escutando pelo menos o áudio? Ana, fala alguma coisa para ver se o pessoal tá te escutando, Oi, por favor. tô aqui, vocês me escutam? Para mim, para mim seu áudio está perfeito. Ei, Kellen, Que engraçado. a Ana também está dizendo que tudo. A Ana tá vendo tudo, Aninha. Então tá Ah, ótimo. então, Parte do então pessoal vai vamos conseguir lá. ver tudo e parte não. É, Então nós vamos esperar mais um minutinho só para a gente poder começar e a gente vai. A Adriana também está te escutando. O Francisco está perfeitamente, então tá excelente. Tem alguma coisa entre o seu mundo e o meu mundo, mas já que tá todo mundo escutando. é, Aninha, vamos lá, vamos começar. Vamos aproveitar que a gente já tá com algumas pessoas aqui, privilegiar quem chegou na hora. Vamos lá? vamos lá. Então tá. E a Ana falou que não tá, não. Mas vamos lá, vamos tentando, Aninha. Vamos ver se Vamos entra tentar depois escutar. com tranquilidade. Então vamos lá. Depois Gente, melhora. sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Barbosa Oliveira, sou conhecida como Juliana Bell. Trabalho hoje como coaching, palestrante e
principalmente como facilitadora do processo de transformação e mudança de líderes e de teams. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre o tema gestão de mudanças e resistências. Bem, por que a gente escolheu esse tema para comemorar um dos dias dentro do mês do RH? Porque se mudança é a única constante que a gente tem assistido, né, principalmente nesses tempos, a gente então precisa aprender a gerenciar essa coisa que é a constância. E dentro de gestão de mudança, gente, a essência são pessoas. Quem propõe mudança, quem analisa mudança, quem implementa mudança, quem é impactado pela mudança são as pessoas. Mas elas também resistem às mudanças. Então eu vou pedir à Ana, que é uma especialista no tema e que eu tenho o prazer de dividir aqui essa live com ela para poder se apresentar, e vou reforçar para vocês. As pessoas que quiserem fazer pergunta, coloca aí no comentário pra gente, coloca na interrogação das perguntas. Aquelas pessoas que acham que o conteúdo dessa live pode ajudar de alguma forma, faz um invite para elas aí, mandando esse aviãozinho. E se vocês estiverem gostando do que a gente está trazendo para vocês, curtem aí pra gente, tá bom? Olá, tudo jóia, Glauciene? Seja muito bem-vinda. André, seja muito bem-vinda. Aninha, vamos lá, você se apresenta pra gente, por favor? Vou lá na minha imagem congelada, mas eu tô aqui, tá, gente? Não é foto. Bom, eu sou a Ana Chiave, tenho aí 13 anos de experiência com gestão da mudança, né? Iniciei minha carreira no mundo da tecnologia, então trazendo o processo de change management para implementações de sistemas. Trabalhei em grandes consultorias aí Brasil afora, viajando muito em diversos clientes, de diferentes indústrias, serviços, o que me trouxe muita bagagem de cultura e também como saber lidar com o comportamental, além de metodologias e técnicas. Atualmente eu abri minha própria empresa, né? Então sou fundadora aí da All Change, que é uma empresa, uma consultoria especializada em gestão da mudança, para mentoria, treinamento e consultoria assistida no processo de mudanças. A Aninha tá aqui com você, para mim, assim, é um privilégio imenso. E Aninha, me conta uma coisa. Falar de gestão de mudanças é ao mesmo tempo criar um ambiente propício para mudança e lidar com as pessoas para que elas criem esse mindset, essa competência que a gente chama de gestão de mudanças. Então, observar a reação das pessoas, como elas estão sendo impactadas à mudança, é uma coisa muito essencial. Conta pra gente, o que é essa tal de resistência dentro do processo de gestão de mudanças? Então, a resistência à mudança, assim como o processo de mudança, e até resgatando um pouquinho o que é um processo, uma iniciativa de mudança, ela tem que ser olhada para o lado humano, para o lado de pessoas, ou seja, o lado individual, né, do indivíduo mesmo no processo de mudança. E a resistência, ela não é diferente. A resistência, ela também tem que ser olhada de forma individual. Né? A resistência à mudança, muitas vezes, ela vai de pessoa para pessoa. Não quer dizer que um grupo de pessoas vão apresentar os mesmos comportamentos ou as mesmas emoções em relação à resistência à mudança. E são dois fatores que a gente pode observar no processo de resistência à mudança. Através de comportamentos e através de reações. Então, por exemplo, eu tenho as minhas emoções. Eu tenho medo, eu tenho a raiva, a ansiedade, frustração, tristeza. Tudo isso são emoções que permaneiam um processo de resistência. Elas nascem através disso, desses sentimentos. E eu posso expressá-las através de um sentimento de raiva. Como eu também posso expressar através dos meus comportamentos. Né? Por isso a importância do líder próximo, ele observar o indivíduo. Porque cada um vai se manifestar de uma forma. Um comportamento comum de resistência à mudança, a indiferença, o silêncio, ou seja, quando eu começo a ter apatia pelo processo, ou quando eu começo a gerar muito conflito, e até chegar numa sabotagem, né? E aí já é um comportamento explícito de resistência à mudança. Então a resistência, ela fica evidente dessas duas formas de comportamento ou emoções, e também quando isso passa a impactar o nosso trabalho. Então eu tenho queda de performance, eu tenho queda de produtividade, eu tenho mais não conformidades acontecendo, começa a acontecer fofocas, eu me vejo envolvido em fofocas. Então, tudo isso são processos aparentes de resistência
E eu só vou conseguir notá-los se eu realmente estiver envolvido e observando, como um observador daquele processo de mudança. Eu vou trazer um exemplo aqui, Ju, que eu acho muito bacana, que é de um processo de resistência de mudança que envolveu uma emoção, ou seja, ele começou com um sentimento e ele finalizou num mau comportamento. A gente tinha um usuário-chave, né, que é um usuário, um dono de um processo, e a gente estava implementando um sistema, e esse profissional, ele era o dono de um relatório muito importante que ia para um diretor, o diretor-geral lá da área financeira. E aí, quando começou-se de fato, executar o relatório no sistema, a gente percebeu que estava faltando dados, estava faltando informação para aquele relatório rodar. E o que aconteceu? A gente foi analisando o que está acontecendo, o problema não é no sistema, então, né, chamou-se analistas, consultores, para entender qual que era o problema e descobriu que estava havendo um boicote de informações. E quando a gente chegou nesse boicote, nesse fato, né, realmente constatou-se que era um boicote, a gente foi conversar com esse colaborador, porque ele era o responsável pelos dados, pelas informações que iam para o sistema. E aí ele acabou se abrindo. Ele começou com um processo de resistência emocional, onde ele estava inseguro, porque ele iria perder a função dele, ele iria perder aquele contato que ele tinha direcionado com o diretor, né? E aquilo passou por um processo de resistência comportamental. Ele passou a boicotar o fluxo de informações que iria para o sistema ter que precisar dele também, para ele ter que, de alguma forma, ser chamado para complementar alguma informação do relatório. Então, isso é muito sério. Imagina, né, o quanto que isso gerou de desconforto, de conflito. A gente conseguiu resolver de uma forma legal, uma forma respeitosa, mas, de certa forma, manchou ali a trajetória daquele profissional dentro da empresa. Então, o processo de resistência ele tem consequência. A gente tem que ficar atento a isso. E aí, Ju, até uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, a resistência ela é sempre negativa? Tipo assim, eu sempre consigo ver a resistência só como lado ruim, só como exemplos ruins? E é um grande debate, né, que a gente tem. Eu queria ouvir de você também. O que você acha disso? Aninha, na verdade, tanto na minha experiência quanto em toda a bibliografia das certificações que eu fiz, a gente vê dois aspectos da mudança. O primeiro aspecto foi esse que você trouxe agora. Eu resisto porque eu quero manter a situação original. Porque nessa situação original eu conheço, eu sei o que fazer, eu tenho a minha importância, eu tenho o meu papel. Então essa é considerada uma resistência ruim. Porque ela não é uma resistência que beneficia a todos ou a organização. Ela beneficia aquela pessoa dentro de uma determinada situação e ela está resistindo por um ganho único e pessoal. O outro tipo de resistência é o que a gente chama de resistência construtiva. Existem pessoas que resistem porque de fato elas têm argumento e pontos a serem colocados para aquela mudança que está sendo proposta. E às vezes escutar essas pessoas é garantir que a proposta de mudança seja mais adequada. É quando eu proponho uma mudança no sistema e aquela pessoa coloca pra gente por que aquela mudança não atenderia aquela situação. Então, por exemplo, eu vou colocar uma licença no sistema e aí eu vou consultar o usuário-chave e ele me diz, não, mas isso não pode acontecer, porque eu preciso que o sistema entenda que eu não posso ter duas licenças simultâneas. Então ele tem que ter mais de um entendimento sobre licenças e dar um alerta. Então nesse caso, a resistência ela é contributiva para o processo. Ela não é uma resistência simplesmente porque eu quero ficar parado e eu quero manter o meu ganho. Agora, eu quero te perguntar também uma coisa que todo mundo me pergunta. Esse processo de resistência, né? Ele é natural? Ele existe em todo o processo de mudança? Como é que é isso, Aninha, na sua experiência? Gente, a Aninha caiu. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho da resposta sobre resistência. Em geral, todas as vezes que a gente se sente... ela já voltou. Então, peraí que ela mesma vai poder responder para a gente dentro da experiência dela. Eu ia falar dentro da minha experiência, mas prefiro que ela retorne para a gente. Conectando, já chegando... Voltei! Volta aí, Aninha! Então, agora
Agora tá tudo preto, né? Nem minha tela, nem minha imagem aparece. Não, mas tá aqui como conectando e a gente tá te escutando. Pessoal, tá todo mundo escutando a Aninha, que ela tem coisas muito importantes para falar pra gente. Dá um ok aí pra mim, Ah, quem tá escutando a Aninha, por favor. que pena que a internet aqui não tá tão legal. Mas vamos lá, você me perguntou como é que é esse processo, né? Se em todo processo de mudança há resistência. Então, Ju, eu acho que a grande questão aqui não é nem a gente perguntar, tentar responder se há ou não a resistência no processo de mudança, mas sim a gente entender se nós encontrarmos resistência no processo de mudança, nós estamos preparados para lidar com ela? Gente, acho que a Aninha caiu de novo. Caiu pra vocês também, pessoal? Ela tá voltando. Aguenta aí as pontas, por favor, que ela tem muita coisa importante para falar da experiência dela. É fantástica a experiência dela. Voltei. Vamos lá. Você estava Tô de dizendo, então, o que volta? que é importante? Tá de volta. Só sua voz, Então, Aninha. o importante é a gente, de fato, entender se nós estamos preparados ou não, né? Porque a resistência é sim um processo natural, a mudança, ela pode acontecer em maior complexidade ou em maior nível ou não. Como eu falei, vai depender muito do indivíduo para aquele processo, mas se a gente está preparado. Então, minha pergunta hoje para as lideranças é: como que você está se preparando? Como que você está abrindo a sua cabeça, né, o seu mindset de mudança para gerenciar as resistências e até conseguir conduzi-las de uma forma mais saudável, olhando para o lado humano e não para o lado de controle, né, para o lado de empoderar, de... Gente, eu acho que ela caiu de novo. Glauciene, eu vou anotar a sua pergunta aqui para a gente poder te responder, que é quando a resistência vem do CEO da empresa. A gente vai passar para vocês algumas dicas sobre a gestão de resistências e eu acho que vai ajudar a responder a sua pergunta. Já já nós vamos respondê-la, tá bom? Acho que vocês conseguiram pegar aí minha conclusão, né? Meu raciocínio. Então a gente tem que se perguntar mais como se preparar quando a gente encontra as resistências no caminho. E quais seriam esses tipos de resistência? Então, também tem essa questão. Quer me ajudar a responder, Ju? Vamos lá, Aninha. Aninha, enquanto você estava ausente, a Glauciene fez uma pergunta para a gente que é: como agir quando a resistência às mudanças é do CEO da empresa? Então guarda aí que já já nós vamos responder a pergunta dela. Aninha, essa pergunta que você fez é muito importante, porque quando a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que gerenciar. E eu falo que a resistência à mudança ela tem várias tipologias. Você já citou algumas tipologias de emoção, da questão do comportamento, mas relativa a como a gente se comporta, a gente tem 4 categorias de tipos de resistência à mudança. A primeira categoria é a resistência aberta. Ela é explicitada na hora que ela acontece. A segunda é: eu oculto. Eu simplesmente escondo, eu guardo o que eu estou resistindo àquela mudança e o que eu estou sentindo em relação àquele processo de mudança. O terceiro, ela é imediata. Na hora que ela foi sentida, ela é contada e declarada para todas as pessoas. E por fim, é uma resistência que acontece mais ao longo tempo. A gente chama essa resistência de resistência postergada. Ela vai aparecer ao longo do processo da mudança ou ela vai aparecer só no final do processo da mudança? E por que é importante a gente saber dessas 4 categorias? A gente, como agente de mudança ou gestor, quando a mudança ela é aberta, ou seja, ela foi explicitada e ela é imediata, a gente tem a condição de explicar para as pessoas por que a mudança é importante, por que ela tem que acontecer agora, se ela não acontecer agora, o que pode gerar como resultado essa não mudança. A gente pode então se posicionar, a gente pode ter um diálogo com as pessoas, de argumentar e inclusive trabalhar os sentimentos das pessoas em relação a isso. Já a mudança que ela é protelada e ela é implícita, ela traz em si algumas coisas que a Ana estava trazendo para a gente, que é uma mudança que ela vai acontecer pelo boicote,
ela vai acontecer pela baixa de produtividade, ela vai acontecer por ataques. Então, por exemplo, eu já vi situações em que a mudança que ela aconteceu de forma implícita, ela se refletia no dormitório, que começou a ser depedrado. Então, a gente, como liderança, precisa ler outros sinais para saber que isso também é um processo de resistência. E a gente precisa tratar dessas situações. Então, incentivar que as pessoas explicitem as suas resistências, que elas possam colocar suas dúvidas para fora, que elas tragam isso no momento que o agente de mudança está debatendo, no início do processo da mudança, ela traz à tona uma relação de confiança, que facilita, inclusive, as pessoas a lidar com a resistência. Aninha, você está aqui com a gente? Então, vou te perguntar, por que as pessoas resistem, então, à mudança? Aninha, me conta isso. O principal fator que as pessoas resistem à mudança é a ansiedade e medo. Então, acho que isso já é sabido, né? As pessoas, quando elas saem da zona de conforto, elas têm esse sentimento de ansiedade, de insegurança e medo. E muitas vezes isso é provocado por não ter um patrocínio visível. Então, quando eu não tenho líderes ali, pessoas que eu confio, influenciando e gerindo a mudança, isso acaba me causando. Gente, eu acho que a Aninha caiu de novo. Caiu para vocês também? Me dá um retorno aí se vocês estão conseguindo escutar ou não a Ana, por favor. Algumas pessoas estão trazendo aqui pra gente, enquanto a Ana volta, que elas ficaram traumatizadas. Estou de volta. Tá engraçado isso aqui, gente. É a primeira vez que eu faço essa live no Instagram, mas eu não sabia que a minha internet era tão ruim. Não, mas isso é muito importante, Aninha, de você estar trazendo. Por quê? É lidar com o imprevisto. E se a gente está lidando com a gestão da mudança, a gente tem que ter a tranquilidade que tem coisa que a gente não tem controle, gente. A gente não e a gente tem que isso exercer a calma, a tolerância, continuar respondendo vocês, trazer as perguntas e ter a participação de vocês. E, muito obrigada por você estar aqui com a gente, porque isso é importante. Ô, Aninha, tem gente falando pra você tomar cuidado com essas caídas, porque pode machucar, viu? Mas vamos lá, Aninha. Eu tô toda esfolada aqui. Mas sei que é legal de eu comentar com vocês, né? Que a gente tem alguns fatores que influenciam o início de uma resistência. Bom, gente, a Aninha caiu de novo. Eu vou trazer para vocês, então, algumas informações que são muito importantes no processo de resistência. Ela está tentando voltar de novo. E eu estou tentando deixar ela como especialista contar para vocês. Mas se acontecer, a gente volta aqui e eu vou continuar falando para vocês. Voltei. Então, quais são esses fatores que influenciam, né, os gatilhos da resistência? Então, geralmente, é o impacto que a mudança traz no trabalho, na vida pessoal da pessoa. Então, o que essa mudança tem a ver comigo, de fato? Aonde que ela está me impactando diretamente? Qual que é a confiança e a credibilidade de quem comunicou a mudança, o que a gente conversou, né? Então, de repente, é um processo de mudança que vai mudar meu trabalho, ou vou mudar de função, e quem me contou isso foi um par que eu não gosto, ou um líder que eu não simpatizo, que eu não tenho confiança. Isso é um gatilho para o meu processo de resistência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os emissores do processo de mudança. A falta de patrocínio, que eu também comentei. O alinhamento da mudança com a cultura, com as crenças da empresa. Caiu de novo, gente. Bom, eu quero completar trazendo outros pontos importantes. E aí, a gente tem aqui uma fala sobre o trauma, né, do processo de mudança. O histórico do processo de mudança da organização, ela é outro elemento muito importante dessa situação de resistência. E aí a gente tem uma pessoa aqui que falou, eu estou traumatizada com o processo de mudança. Então esse é outro elemento. Aninha, fecha então pra gente sobre a questão da consciência, do porquê mudar, por favor. Você está aqui? Tô aqui. Então, quando a gente não compartilha essa consciência do porquê mudar, né, o porquê da mudança, a gente acaba impedindo, tirando a oportunidade das pessoas de se manifestarem, das pessoas se comportarem de maneira
a qual elas vão facilitar o processo ou não, ou elas vão realmente manifestar dúvidas, o processo que a gente precisa olhar de perto para não transformar aquilo numa resistência. Então, assim, mesmo quando os colaboradores eles conseguem alinhar a mudança com o seu. Gente, a Aninha ia trazer que mesmo quando esses colaboradores conseguem aliar a questão da mudança com o próprio interesse, todo o sistema de cultura da empresa e as relações de confiança favorecem a resistência ou dificultam a resistência. O fato de eu ter um líder que eu confio nele, o fato de eu ter uma cultura que é uma cultura que sabe lidar com a mudança, o fato de eu ter um contexto em que as pessoas são transparentes, em que as pessoas trazem as informações de maneira clara, ou seja, o contexto é crível, favorece a minimização da resistência ou aumenta o grau de resistência. E aí, então, fechando essa questão, vou fazer uma próxima pergunta para a Aninha. Aninha, tem diferença na forma das pessoas resistirem em relação aos níveis das pessoas na organização? Em geral, o executivo reage pelo quê? O gerente intermediário? As pessoas? Como é que são essas resistências? Tem sim. Tem diferença, e isso é estudado, tá, gente? Pessoal, são estudos que chegaram a essa conclusão, né? De que o nível executivo, eles reagem de forma mais resistente quando há uma desconexão com as suas estratégias, ou seja, de repente o objetivo financeiro é diferente do que ele almejava, ou da expectativa que ele tinha, as compensações que acontecem não era realmente o que ele estava esperando. Então, o nível... Bom, gente, trazendo, em geral, quando o executivo é impactado, seja na estratégia do negócio dele, ou seja enquanto ele como pessoa, ele tende a reagir. Vou trazer um exemplo para vocês. A gente contratou para uma empresa que eu trabalhava um grande executivo. Ele veio de uma empresa de porte maior para trabalhar com a gente. Quando ele chegou, os resultados dele foram muito rápidos e foi feita para ele uma proposta para que ele pudesse assumir um desafio ainda maior, mas que ficava na região metropolitana. E aquele executivo, então, resistiu e se negou a assumir aquela mudança. E foi muito interessante os motivos pelo qual ele se negou e resistiu. A fala dele era porque ele tinha combinado com o filho dele que ele passaria a estar mais próximo. Ele tinha vivido um processo de separação e o filho dele ficava com ele alguns dias na casa dele. E ele tinha prometido a esse filho que ele estaria em determinado horário, todos os dias, nos dias que ele estivesse lá, para fazer o para casa. Então ele acabou por recusar aquele processo de mudança para que o benefício que ele tinha assumido como compromisso pessoal acontecesse. E aí a Aninha está de volta, eu vou pedir a Aninha então para contar por que é que um gerente intermediário resiste à mudança. Aninha, por favor. É engraçado que o gerente intermediário, coitado, ele é o que sofre mais impasse no processo de mudança. Porque ele é aquele que vai ser impactado pela mudança diretamente e, ao mesmo tempo, ele tem que liderar a mudança. Então, os estudos falam o seguinte, que esse grupo é o que apresenta maior resistência. O nível gerencial, principalmente o nível médio de gestão, é o nível que mais tem resistência à mudança. Muitas vezes porque falta consciência para eles da mudança, né? Eles vão ter alguma perda de poder ou perda de controle, ou vai ter uma sobrecarga de trabalho. A gente vê muito acontecendo, as empresas elas não se preparam corretamente para um processo de mudança, e aí as iniciativas elas entram na vida dos gestores como... Na verdade, gente, os gestores acabam sendo aquilo que a gente chama de recheio de sanduíche. Alguém entendeu que aquela mudança era importante para a organização e sugere essa mudança. E os executivos da linha do meio são as pessoas que têm que colocar a mão na massa. Então, muitas vezes, o que eles percebem é que eles vão ter que fazer aquilo que eles já tinham que fazer anteriormente, mais as coisas das mudanças. E aí, eles acabam ficando muito sobrecarregados. Uma situação que eu vivenciei foi de um gerente no qual a mudança de estrutura tinha sido proposta e ele ia receber uma área a mais. Só que ele já era responsável por 700 pessoas na empresa e ele já vivia uma avaliação de que ele não conseguia acompanhar todas as áreas. Então, quando disseram para ele que ele tinha que assumir mais uma área,
ele foi o primeiro a resistir. Ele falou, olha, eu não tenho braço para poder fazer isso. E eu penso, inclusive, que essa resistência, nesse momento, pode ser considerada uma resistência colaborativa, no sentido de fato, ele não tinha essa resistência. Aninha, e os funcionários? Por que eles resistem? Os funcionários, principalmente pela falta de informação, né? E normalmente as iniciativas de mudança elas não têm um propósito claro do que. Bom, gente, os funcionários, eles resistem principalmente para aquilo que vai atingir a eles. Quando as empresas não conseguem demonstrar para eles o motivo real de por que aquela mudança é necessária, de como aquela mudança vai impactá-los como pessoas, eles sentem muita angústia, eles sentem muito medo. E essa angústia e medo faz com que eles resistam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vivenciei uma situação na qual havia um grupo de recepcionistas e a empresa resolveu colocar totens para poder substituir esses recepcionistas. Os próprios clientes tirariam seus ticketzinhos. E foi dito para as pessoas que isso ia ser feito de forma gradual e que as pessoas, que eles estavam fazendo aquela substituição porque a tecnologia era importante para a subsistência da empresa. Acontece que as pessoas começaram a ter medo de serem mandadas embora. E aí, numa conversa que a gente teve, percebendo essa resistência, a gente começou a dizer que pessoas com alto desempenho poderiam ser realocadas para outras tarefas, pessoas que estariam dentro daquele cargo iam continuar exercendo, porque a gente ia ter que continuar com recepcionistas e a gente tinha outras unidades que precisavam de recepcionistas e elas não precisavam ter receio de que isso acontecesse. E nós, então, acabamos por dar consciência para essas pessoas, trabalhar a resistência. Algumas delas não deram conta do medo, seja por um contexto pessoal, seja por uma vivência pessoal que elas tinham. E a partir desse contexto, gente, só um minutinho que eu estou tentando trazer a Aninha de volta. E a partir deste contexto, essas pessoas acabaram por pedir para sair da empresa. Então foram consequências que a gente teve até pelo momento que a gente decidiu lidar com esse processo de mudança. Aninha, você voltou? Voltei, tô aqui. Vamos ver. Conta Acho pra que gente. eu acho que o meu telefone está programado para cair de 2 em 2 minutos. Então conta pra gente em 2 minutos. Que impacto a gente tem de não gerenciar a mudança, Aninha? Os principais impactos que a gente levanta, né, são mais perceptíveis em relação a achar que a mudança vai se resolver por si só e marginalizar o lado humano da mudança, né, o lado humano do comportamento, são os atrasos em projetos. Então, a gente tem muito atraso por isso, por falta de informação, resistência, retrabalho, que acaba gerando também um aumento nos custos, riscos extras, eu acabo incrementando mais o meu potencial de risco quando eu marginalizo. Bom, gente, eu acabo aumentando os meus riscos porque eu não fiz contramedidas. Eu não previ que aqueles riscos iam acontecer. Eu tenho pessoas que abandonam o projeto porque elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem escutadas, elas não se sentem respeitadas. E sentem muitas vezes que aquilo que é a necessidade delas não aconteceu. Aninha, pode voltar de projetos abandonados, por favor. A queda na produtividade, então você acaba tendo uma ineficiência operacional nas suas atividades e alto volume de conflitos e traumas. Então, ou seja, você não gerenciar a resistência, não tratá-la como um processo transparente e conversar sobre aquilo, você gera mais conflito. E aí você gera traumas, que às vezes, muitas vezes, você não consegue repor ou reconsolidar aquela equipe, reintegrar aquela equipe, né? E aí, consequentemente, você pode ter perdas de colaboradores. Então, a resistência, ela tem custo, gente. É importante a gente entender isso. Ela não é gratuita. Ela vem por algum motivo. E se a gente não olhar para ela, se a gente não gerenciar, ela não der importância para aquilo, e eu não estou falando de gerenciar mimimi. Bom, gente, o que a Ana está dizendo é que a mudança muitas vezes não vai acontecer se a gente não fizer a gestão da resistência. Porque se são as pessoas que têm a ideia, se são as pessoas que implementam, se são as pessoas que são impactadas, sem as pessoas a gente não consegue fazer com que a mudança aconteça.
Por isso, a gente tem que prestar atenção nas mudanças. Nós temos que entender que as mudanças, elas envolvem pessoas e a gente tem que escutar as pessoas. A gente tem que efetivamente investir no processo de gerenciar a resistência para que a gente não tenha que ter gasto com a resistência manifesta, seja ela latente ou oculta. Aninha, vamos então falar pro... Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, Ju, ver se vai dar tempo, né, aqui no meu corte. Eu estava em um determinado projeto, que ia ter uma mudança de processo determinado pelo governo. Então, toda semana eu tinha uma reunião de status com o board da empresa, com os diretores, para falar como é que estava evoluindo aquele processo de mudança. E toda vez que eu apresentava as ações de gestão da mudança, tinha um diretor, era um corpo de 8 diretores. E ele sempre se opunha àquelas ações, eu via, ele não tinha uma resistência declarada, tá? Porque ele era um apoiador, ele estava ali, ele estava presente em todas as reuniões, mas eu percebia que ele não gostava da forma de condução ou do que estava sendo oferecido. Bom, gente, já já a Aninha volta e ela vai terminar de contar, então, o case dela, desse processo de resistência que ela, junto com a equipe, acabaram por identificar. Já está aqui de volta. Obrigada pela paciência e tolerância de vocês com essa tecnologia. Aninha, volta a contar seu case pra gente. E aí, o que aconteceu? Chegou um determinado dia que eu falei assim, poxa, eu tô ficando frustrada, porque toda vez que eu entro pra essa reunião, eu tenho que matar um leão. Tipo assim, tá ficando difícil. E aí eu pensei, olha, eu vou alinhar com ele antes, a reunião era semanal, eu vou agendar um horário antes com ele e eu quero alinhar a reunião com ele. Eu quero entender, eu preciso identificar onde que está a causa raiz aí desse movimento que ele está trazendo em relação à gestão da mudança. E aí, no dia, marquei a reunião e tudo, entrei na sala e ele falou assim, finalmente, Ana Chiabi, você veio alinhar comigo as ações de change antes de passar para todos os diretores? Naquele momento, minha ficha caiu. Assim, gente, ele está tendo uma iniciativa de resistência por poder, né? Ou seja... Deu para entender, gente, que ela estava falando de um executivo e quando a gente trouxe as resistências do executivo, a gente tinha as causas da estratégia e as causas pessoais do executivo, e aí ela traz uma questão de poder, que tem um alinhamento com comportamento, sentimento e noção de nível hierárquico. Vai lá, Aninha, eu estava fazendo a comparação da sua resposta com por que o executivo resiste. É bom que você é fera nesse tema também, então você está complementando e ajudando. Mas então, o que aconteceu? Ele queria que toda reunião eu fosse lá antes na sala dele, conversar com ele. Então eu comecei a fazer isso. Falei assim, poxa, e é cansativo? Claro que é. Mas foi uma estratégia que eu descobri naquele momento, de minimizar a resistência dele. Isso durou algumas semanas, depois ele mesmo começou ele começou a confiar mais em mim, talvez, e ele mesmo me liberou desse alinhamento. Ele falou assim, não precisa mais alinhar comigo antes da reunião, não, a gente já pode ir direto pro board. Ufa, finalmente conquistei a confiança dele. Mas Bom, gente, a Aninha terminou o caso dela. E, na verdade, a gente queria trazer, então, para vocês algumas estratégias. Então, o que a gente pode fazer para gerenciar as resistências? Uma primeira coisa, e ela parece simples e ela parece fácil, é comunicar e educar as pessoas sobre o processo de mudança. Eu preciso dizer para as pessoas por que se pensou nessa mudança, por que essa mudança é importante. Se essa mudança não acontecer, o que pode implicar a empresa, a área, as pessoas? Eu preciso dar espaço para que as pessoas tenham fala, para que elas tirem a dúvida delas. E a gente tem uma série de estratégias de comunicação. A gente está aí com a Rosana Nogueira, que está acompanhando a gente, e ela sabe, ela é especialista no assunto, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma estratégia que é do gestor intermediário conversar com a própria equipe e tirar dúvidas da equipe. Em que essa mudança vai nos impactar? Aquelas funções que vão deixar de existir, como é que a gente vai tratar delas? As pessoas que só faziam aquela função vão fazer o quê?
eu tenho estratégias que são no coletivo, eu tenho estratégias que são trazer o executivo da empresa para falar sobre as estratégias e associar essas mudanças à estratégia. Eu tenho situações em que eu preciso que quem fale comigo seja minha pessoa de relação de confiança. Eu tenho situações que eu preciso do influenciador daquele grupo compreender o processo para poder passar para as outras pessoas. Então aqui nós estamos falando de comunicação e processo de educar as pessoas sobre a mudança. A outra situação que eu posso também utilizar, só um minutinho, gente, que eu estou trazendo a Aninha de volta. A outra situação que eu posso utilizar é, todo processo de mudança, ele tem um plano da mudança. Se eu tenho pessoas que estão resistentes e que são pessoas que entendem daquilo que vai ser mudado, traga essa pessoa para participar da mudança. Eu vivenciei uma implementação de um sistema dentro da área de recursos humanos. E esse sistema, ela é na área de recrutamento e seleção. Tanto a estagiária que fazia análise dos currículos, quanto a analista que fazia o processo seletivo, ficaram com medo disso. Eram pessoas que sempre faziam as coisas muito no manual. Desenhar o sistema. O que precisa ser mudado no sistema? Que tipo de parâmetros o sistema precisa ter? Que tipo de reuniões ela vai ter com as pessoas que vão implementar o sistema? Como é que aquele sistema vai facilitar a vida dela? Isso minimizou muito a resistência dela e ela passou a ser uma patrocinadora do projeto para todas as pessoas, contando como é que o processo seletivo ia ser mais rápido. Já a estagiária, a gente usou um terceiro passo, que é, uma vez decidida a mudança, a gente pediu apoio e comprometimento dela. Ao invés dela fazer análise dos currículos manual, ela ia colocar o filtro para poder pegar aqueles currículos. Ela ia ter mais tempo para aprender com o analista como que eu avalio o processo, como é que eu faço uma entrevista, porque a analista estava muito assoberbada. Então a gente mostrou para ela que a gente precisava do apoio dela e esse apoio gerou nela um comprometimento com o projeto, minimizando a sensação dela, a emocionalidade nela negativa, de que a vaga de estágio dela poderia sumir. Aninha, se você estiver com a gente, conta aí pra gente mais algumas coisas que a gente pode usar para gerenciar a resistência. Gente, fantástico. Na hora que eu perguntei para ela, ela caiu, vocês viram, né? Bom, a outra estratégia que a gente usa, gente, se chama desenvolver relações positivas. Uma das pessoas mais estratégicas para a gente poder fazer os projetos de mudança acontecer são os líderes intermediários. Eles são as pessoas que, em geral, têm a relação de confiança com a própria equipe. Então, a gente precisa reforçar, tanto no processo de mudança e antes do processo de mudança, essas relações de confiança da equipe que foi escolhida para fazer com que aquela mudança aconteça. Aninha, deixa as pessoas te escutarem antes de você cair. Fala pra gente mais 3 aí, por favor. Vamos lá, são estratégias para a gente gerenciar a resistência, né? Eu vou pegando os assuntos. Uma delas é desenvolver as relações positivas. Não sei se você chegou a falar. Essa eu já falei, disso. Pode ir para a próxima, Aninha. Implementando as mudanças de forma justa, ou seja, quando as pessoas veem transparência e que a mudança ela está de fato fazendo sentido para aquele processo, né? Que a organização ela quer de alguma forma reduzir os impactos negativos, a mudança ela soa como justa. Então as pessoas elas interpretam de forma melhor, elas compreendem melhor e isso facilita o processo também da mudança, minimizando as resistências, porque ele é coerente. Ele passa a ser coerente, gente, com as pessoas e com a organização. As pessoas não sentem que a gente está usando elas para fazer o processo de transformação e depois a gente vai se livrar delas ou usar essa mudança contra elas. Elas têm o sentimento de que aquela mudança de fato é importante, não só para ela como pessoa, mas para os setores da empresa como um todo, para a sobrevivência da organização e para a sobrevivência das pessoas. Então, elas entendem que aquela mudança é justa e necessária. Aninha, fala pra gente, por favor, da negociação, por favor. Agora ficou a minha imagem congelada, tipo assim, que droga que eu tô caindo toda hora. Tá congelada aí pra você? Não, nem aparece, só sua voz. Não. A estratégia de negociação, ela tende a acontecer nos mais altos níveis da empresa, Ju. E ela, geralmente, são para aqueles indivíduos que a gente chama de poderosos, né? São as pessoas que têm mais poder hierárquico ou de influência mesmo, de tomada de decisão. Então, com essa estratégia, você consegue negociar, às vezes, pacotes de recompensas ou bonificações
com esse público específico. Isso que é importante a gente ter atenção nisso. Essa estratégia de negociação, ela pode gerar custos para a empresa. Então, a empresa ela tem que a empresa precisa estar preparada para fazer essa negociação com essas pessoas, disposta, e tem que ter colocado no plano de gestão de resistências a possibilidade de ter que lidar com essas coisas. E a última estratégia positiva, gente, porque a gente não tem só estratégias positivas, é o fato da gente selecionar pessoas com mindset de mudança. São pessoas que lidam melhor com desafios, são pessoas que lidam melhor com a mudança, elas são mais resilientes. Aninha, agora eu tô te vendo congelada. Aninha, eu vou só concluir então essa parte e vou depois falar para você poder responder pra gente como é que a gente cria um plano de resistência, pode ser? Tá bom. Uhum. Gente, tem alguns elementos de gerenciar a mudança que eu e a Ana somos bastante contra, mas eles existem e a gente não pode deixar de compartilhar com vocês. Primeiro é a manipulação e a cooptação. Isso é muito delicado. O que é a manipulação? Eu influencio as pessoas ocultando informações, disfarçando informações, sonegando ou inventando informações. Então, por exemplo, eu posso simplesmente dizer para as pessoas, se essa mudança não for implementada, a empresa vai fechar. Simples assim, porque eu quero que as pessoas mudem. Ou eu jogo uma fofoca sobre uma determinada ocorrência para que as pessoas tenham adesão à mudança e tenham medo de perder o emprego. A outra é a cooptação, e ela também, para mim, é uma coisa assim, horrorosa. Eu subordino, eu dou suborno para as pessoas para que as pessoas concordem com a mudança. E isso é muito constrangedor, pelo menos na minha opinião. Então, por exemplo, eu vou pagar um sindicato para ele aceitar a mudança de um plano de saúde. E aí ele vai ser defensor dessa mudança. Ou eu vou ofertar para o presidente do sindicato o plano de saúde para a família dele. E por fim, a gente tem a coerção. A coerção é pior ainda. Eu viro para a pessoa que está se sentindo ameaçada e falo assim, aqui, você fica de boca calada? Porque se você não fizer isso, eu vou te transferir de lugar. Se você não aceitar isso, você vai perder a sua promoção. Se você não aceitar isso, você vai ver como é que vai ser a sua avaliação de desempenho. Eu vou colocá-la lá embaixo. E aí, a pessoa muda pela exigência, pela pressão, por se sentir oprimida. E aí eu não acredito nisso, de fato, como uma ferramenta de gestão da resistência. Porque isso pode gerar um efeito momentâneo, rápido, de mudança. Mas no primeiro momento que aquela pessoa tiver uma oportunidade de ir para outro lugar, no primeiro momento que ela tiver uma condição de não depender daquela organização, ela vai questionar a ética daquela organização ou das pessoas que representam isso. E ela vai sair. Aninha, concorda comigo? Como é que a gente cria, então, um plano de fato robusto para lidar com a resistência? Concordo. E eu acho que o principal da criação de um plano, quando a gente vai tentar conversar sobre isso dentro das lideranças, né, dentro das organizações, é a gente ter a ideia de partir do princípio que eu tenho que prevenir as resistências. Então, primeiro eu preciso atuar num plano de prevenção. Ou seja, eu consigo utilizar técnicas de gestão da mudança, né, para minimizar as resistências antes que elas aconteçam. Então, por exemplo, quando eu trago a consciência da mudança, quando eu trago por que as coisas estão acontecendo, né, quando eu respondo essas perguntas, o risco de não mudar, quando eu torno o patrocínio visível dos meus líderes executivos, da minha média gestão, eu estou prevenindo a resistência à mudança. Eu estou atuando antes que ela aconteça. O segundo passo é ter um plano de gestão de resistências proativo. Então, se eu já conheço o histórico de mudança da minha empresa, da minha organização, se eu já conheço os focos de resistências naturais, porque sempre tem aquelas pessoas que são mais resistentes, que são mais difíceis de você influenciar ou né, fazê-la com que ela se comporte de uma forma positiva à mudança, são as resistências naturais, que a gente já tem dentro do nosso público, dentro da nossa organização. Então, se eu conheço o histórico da minha empresa, o histórico de mudança, as principais preocupações que gerem, que estão ali na minha rotina, no dia a dia, quais são os meus principais gatilhos, né, que geram resistência no processo de mudança na organização, eu consigo atuar de forma proativa.
Então, eu ajo, eu lidero, né? Eu alinho lideranças antes, eu alinho focos de resistência antes que ela possa, de fato, acontecer ou ser exposta. E a terceira forma é a gestão reativa. Aí eu preciso de um plano de ação, Ju, aonde a mudança ela já é real, ou seja, a mudança já aconteceu e eu não consegui capturar ou identificar quais foram aquelas mudanças ao longo do meu processo, ao longo da minha transição, né? Elas não foram previstas ou notadas ali pelo líder ou pelo agente de mudança. Então, eu tenho um plano de ação corretivo. Eu preciso agir de forma que eu atuo naquela resistência que está acontecendo no pós-mudança. O que é isso? Acontece muito em processos de mudança quando você implementa um sistema. Você implementou, ok, a tecnologia está adequada, está robusta, está rodando, mas você percebe que as pessoas continuam ali usando uma planilha Excel, continuam fazendo as coisas de forma manual, como era feito antes. Então, eu tenho que ter um plano reativo. Eu preciso descobrir por que eles estavam resistentes. Eu vou dar um exemplo de um case real que aconteceu nisso. A gente tinha um processo de compras onde a empresa ela era familiar, e aí toda a compra de escritório ela era centralizada em uma pessoa. A pessoa fazia as anotações, o que tinha que ser comprado, e passava aquilo para o pessoal de compras, dos suprimentos. Quando implementou-se um sistema, aquilo foi... virou sistêmico. Então, veio com a tecnologia e ficou automático, foi automatizado. As pessoas iam lá e escreviam o que elas precisavam no sistema e automaticamente aquele processo ia para a área de compras da empresa. Só que o colaborador que antes fazia essa listinha de materiais de escritório que precisava, ele começou rodando as áreas. Ele continuou rodando, aliás. Ele continuou indo lá nas áreas e perguntando, você precisa de post-it? Você precisa de caneta? Isso eram compras básicas de material de escritório, tá, gente? E as pessoas, por muito respeito, é um senhor muito simpático, continuaram passando para ele ali o que precisava comprar, ao invés de ir lá e colocar no sistema. E as compras começaram a atrasar, não começaram a chegar, porque os suprimentos não estavam recebendo isso no sistema. Estava tudo na listinha do senhor, que continuava lá buscando. E aí a gente teve que agir com um plano em cima desse senhor. Por que ele não estava colocando as coisas no sistema? Por que ele continuou passando, fazendo como se fazia antes? Continuou indo de área em área buscando qual era a solicitação de material que era necessária. Porque ele se sentiu em desuso. Ele já tinha uma senioridade maior, ele não tinha aptidão para computador, e era aquilo que ele fazia dentro da empresa. Era aquilo que ele era conhecido na empresa. Então, ele estava resistente à tecnologia. Ele estava resistente a abrir o computador dele e fazer um login. Ele não sabia fazer. Então, a gente teve que sentar do lado dele. Olha, vem cá, vou te ensinar. Você quer passar a listinha, então? Pegar a questão de fazer a gestão do material? Coisa muito básica, não tem problema. Mas desde que você coloque tudo aqui no sistema para a área de compras receber. Senão, essa compra nunca vai chegar. Então, era uma resistência, gente, de insegurança, aquilo que a gente conversou lá atrás, aonde gerou um comportamento dele bem intencionado, mas que a gente teve que fazer uma gestão reativa, a gente teve que atuar em cima de um problema ali real que estava acontecendo no pós-mudança. Aninha, então, é importante a gente... Oi, desculpa, a importância, desculpa, achei que você tinha terminado, pode concluir. Não, a importância da gente ter esse olhar, né, de identificar de fato os grupos impactados, treinar esses líderes para a gente lidar melhor com o processo de resistência, avaliar as potenciais fontes de resistência mesmo, quem são as pessoas que estão sendo mais impactadas, que estão sentindo mais o processo de mudança. E aí atuar junto com os agentes de mudança com essas lideranças, né? O que a gente pode fazer para trabalhar junto? Qual que é o bainha executivo que eu preciso para eu combater um processo de resistência, para combater comportamentos de resistência? Qual é o apoio que eu preciso da minha liderança sênior, dos meus executivos para isso? E gerenciar para que esses recursos sejam bem alocados no momento que eu estou falando de resistência, para aquilo não virar um tabu, de que falar de resistência é uma conversa muito difícil. Não, eu tenho que saber lidar com isso. Perfeito. Aninha, nós estamos com 4 minutos para terminar a nossa live.
Eu queria muito responder E a agora eu pergunta. estabilizei, Ju. Não é Pois é. possível. Sacanagem, tá de sacanagem. Não, nós podemos fazer outra depois, não tem problema não. A pergunta que eu queria te fazer é, quando a resistência do CEO, o que fazer? Um minutinho para você responder, para eu responder uma outra que é o que a gente faz para o liderado se abrir a mudança. Vamos lá, se vira nos 60 segundos, por favor, Aninha. Vamos lá. A resistência do CEO, primeira coisa, qual é o propósito da mudança? O propósito da mudança, ele deve ter algum ruído aí. Alguma coisa não está clara. Porque se o CEO é o principal patrocinador de um processo de mudança, quando se fala de mudança organizacional, de onde vem essa resistência? Então, a gente conseguir analisar, né, entender o porquê que está gerando resistência, é uma resistência pessoal, de repente vai lá naqueles fatores que a gente colocou dele, vai mexer na bonificação, ou ele está perdendo poder, o que está acontecendo com ele para ele manifestar essa resistência declarada? E aí sim a gente conseguir gerar um plano de ação. A gente pode usar uma daquelas estratégias que a Ju acabou conversando com vocês. A negociação é uma delas. Eu vou criar um processo de bonificação para esse CEO, para ele me apoiar no momento que eu preciso? Ou não, isso não resolve? Então, até que momento que eu tenho que contar com o CEO para esse processo de mudança e, de fato, investigar o motivo, ele tem que, de alguma forma, declarar o motivo que ele está resistente, né? Muitas vezes é oculto. E aí a gente vai ter que usar outros atributos para descobrir. Bom, em relação à pergunta da Laura. Laura, como é que a gente se abre para a mudança? Primeiro, entendendo quais são os medos que a gente tem de mudar. O que de pior pode acontecer? E aí, exercitar o nosso pensamento elástico, se colocar para fazer coisas novas, conhecer pessoas diferentes, vivenciar experiências diferentes. Vai almoçar num restaurante diferente, vai conversar com pessoas de outra cultura. Chama alguém no Instagram, pela internet, pelo WhatsApp, que fala outro idioma, que pensa diferente de você. Vai tomar um café com alguém que pensa totalmente oposto de você. E assim, a gente se abre a coisas novas sem ter tanto medo. Porque a gente aprende que coisas novas é algo comum. Aninha, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Quero agradecer a você. Queria te pedir, por favor, para você trazer como que as pessoas te conectam, como que elas vão saber de você. Nós estamos aí há 2 minutinhos para a nossa live cair. Por favor, eu acho que é fantástica a sua experiência e quero pedir para as pessoas saberem um pouco mais de você e da Outchange. Vamos lá. Vocês conseguem me achar como Ana Chiabe, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Ou Outchange BR, é o meu Instagram também da consultoria, onde eu compartilho dicas e converso sobre esses processos. Gente, ela tem um e-mail chamado ana.chiabe@allchange.com.br também, né, Aninha? Isso, vou colocar aqui. E eu tenho conversado muito com as empresas, com as organizações, através de palestras, webinars, com pílulas, né, sobre gestão da mudança. Então, é interessante, quem tiver interesse aí em compartilhar e conversar sobre isso, vou mandar meu e-mail para vocês, é só entrar em contato. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente trouxe para vocês que a mudança é uma constante, a gente precisa aprender a gerenciar a mudança, que as pessoas são a essência da mudança, são elas que propõem, são elas que implementam, são elas que são impactadas. Essas pessoas, muitas vezes, por não entender a mudança e como a mudança impacta elas resistem à mudança. Algumas vezes elas resistem de uma forma positiva e contribuindo para que essa mudança seja ainda melhor. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Estar com a Ana é sempre muito bom. Ela é uma especialista, ela domina o assunto, ela tem uma experiência fora do normal sobre esse assunto. Vai lá, segue ela. E vou esperar Ju, vocês... Você se superou, não se vira nos 30 aí com as minhas quedas, né? Acho que você nunca teve uma live assim. Que isso, Aninha? Não é a mudança? Nossa, mas muito obrigada aí. Mudança em cima da mudança. É isso. E aí, gente, amanhã a live é com Leandro Sintra contando sobre experiências de startup. Se você quer saber o que é uma startup, o que a startup pode contribuir para as organizações e para o RH, vem assistir. Vocês vão ficar encantados. Muito obrigada pela presença, gente. Um beijo. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Agora eu quero ficar mais aqui. Beijão.